E a arrogância? A arrogância é quando você coloca essa soberba na prática. O soberbo, ele se sente. O arrogante, ele age. O soberbo, ele acha que ele é melhor que os outros. O arrogante, ele se comporta como se fosse melhor que os outros. Então, soberba e arrogância andam juntas. Embora a soberba está relacionada ao que a pessoa sente, pensa, e a arrogância está relacionada ao comportamento dela. Quando eu acho que sou melhor, quando eu acho que eu sou maior que os outros, eu me comporto com arrogância. Eu me comporto achando, ops, não te dei permissão para falar comigo. Não é? Então, amados, nós precisamos usar a fraqueza em o nosso favor. Amém? Pode avançar. Davi sabia que era mais fraco que Golias. Por isso invocou a força de Deus. Aliás, eu quero aproveitar para falar que é importante que quem está assistindo pelo YouTube assista, porque essa mensagem ela será dividida em 3 para facilitar, não é? Para as pessoas assistirem com mais facilidade. Então é importante que assista a primeira parte, a segunda parte e a terceira e última parte. Então, assiste também as demais partes. Ok? Então, Davi vai enfrentar Golias. E por que Davi enfrenta Golias? Porque Davi olha para Golias e fala, esse cara é um mané, é um otário, um fracote. Eu vou lá e arrebento ele. Claro que não. Você pode dizer sim, não, mas é não. Porque Davi viu que era um gigante. Davi viu que era um homem experiente, forte, todo protegido, paramentado, praticamente indestrutível pelo seu tamanho, pela sua força, pela sua habilidade, pela sua experiência e pela roupa, né, veste, paramento que ele usava de guerra. Couraça, capacete de bronze, couraça, tudo de bronze. E ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele, ainda protegendo ele. Davi não olhou para Golias e falou, isso aí não é nada, isso aí... Não. Davi, quando olha para Golias, a única coisa que chama a atenção em Davi era o quanto Golias afrontava o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Em outras palavras, Golias vai me trucidar, mas Golias não pode trucidar o poder do Senhor dos exércitos. Amém ou não amém? Golias vai me destruir, mas Golias não pode destruir o poder do Senhor dos exércitos. Avança. Disse mais Davi. Davi está conversando com Saul. Saul era o rei. E Davi estava convencendo o rei Saul de deixar ele, Davi, inexperiente, nunca treinou no exército, não servia ao exército, não tinha habilidade nenhuma em guerra, era um pastor de ovelhas. E ele está convencendo o rei Saul, e ele está dizendo, o Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Quando o leão e o urso vinham atacar uma das ovelhas, eu ia lá e matava o leão e o urso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Amém ou amém? Então Davi sabia que era mais fraco que Golias. Por isso ele invoca a força de Deus. Davi está dizendo, o leão e o urso são mais fortes que eu. Mas Deus me deu vitória sobre o leão e sobre o urso. Então Deus também me dará vitória sobre o filisteu. Ele vai me livrar da mão deste filisteu. Amém ou amém? Davi reconhecia a sua fraqueza, mas também Davi enxergava a força e o poder do Deus de Israel, que iria operar na vida de Davi e através de Davi. Posso ouvir um amém? Use a fraqueza em teu favor. Deus quer usar pessoas que entendem que são fracas. Deus quer usar pessoas que se sentem fracas. Diga aleluia. Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque tudo que você ouve é seja forte, seja forte, seja forte. Mas o que nós aprendemos é que Deus usa os fracos. Amém ou amém? Quando você vai lembrar de Davi, você lembra de Davi como uma pessoa fraca ou como uma pessoa forte? Claro que uma pessoa forte. Não, quando você se lembra de Davi,
você vai lembrar de Davi como uma pessoa forte. Mas, na verdade, Davi sabia e conhecia a sua fraqueza, mas ele sempre atuou com a força de Deus. Amém ou amém? Deus opera nas nossas fraquezas. Por isso, o primeiro versículo que nós mencionamos aqui, não estava ali escrito, mas nós mencionamos, ele vai dizer, posso todas as coisas porque eu sou forte? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, se é naquele que me fortalece, então significa que eu sou fraco. Mas o poder dele gera em mim força para vencer. Posso ouvir um amém? O poder de Deus gera em nós força para vencer, mas nós continuamos fracos. Nós continuamos frágeis. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o poder de Deus. Ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus. Ai de nós se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Ai de nós. Somos tão frágeis, tão fracos. Amém, amados? Mas deixa o inimigo se levantar, porque ele vai ver o poder que opera na nossa fraqueza. Amém ou amém? Pode avançar. Davi, porém, disse ao filisteu. Agora Davi está na batalha encarando o filisteu. Agora Davi está na batalha encarando os gigantes. Agora Davi está lá diante do gigante. O gigante o insulta e diz para Davi, você pensa que eu sou cachorro para você vir com pau, com pedra? Ô, garoto, moleque, eu vou acabar com a tua vida. Mas Davi olha para o gigante, encara o gigante e fala, você vem a mim com escudo? Você vem a mim com lança, com escudo? Você vem a mim com espada? Mas eu venho contra ti. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Entenderam isso? Davi em nenhum momento diz, eu sou forte, eu vou te vencer, porque eu sou de Israel, eu sou israelita. Não, Davi fala, eu venho contra ti em um nome do Senhor dos exércitos. Eu não posso vencer a você, eu não posso vencer você por mim mesmo. Eu não posso vencer você com minhas habilidades, com minha estrutura física, mas eu vou vencer você em um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Se você acha que é uma pessoa fraca, se você acha que é uma pessoa incapaz, se você acha que você não pode, se você acha que você não pode, não consegue, não é capaz, então esse é o momento de você deixar o poder de Deus agir através de você. Amém ou amém? E em vez de você ficar tímido, com medo, com baixa autoestima, achando que você não pode ir lá competir uma vaga de emprego com as outras pessoas, então você vai se levantar e vai dizer, eu não posso, mas Deus pode todas as coisas, Deus vai me abençoar, e essa vaga já é minha, porque o Senhor vai me abençoar, e é o nome dele que vai ser exaltado. Você vai levantar a tua cabeça e você vai em o nome do Senhor. Não é na nossa força, não é no nosso poder, não é na nossa capacidade, mas é o poder de Deus que age em nós, por nós, através de nós. Amém ou amém? Pode avançar. Vamos falar de Paulo agora, porque Paulo soube usar a fraqueza em seu favor. Paulo usou a fraqueza em seu favor. Então vamos começar lendo esse texto, nesse clássico texto do espinho na carne de Paulo, que está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então veja como a força opera na nossa fraqueza. Se Paulo dissesse, eu sou forte, o poder de Deus não operaria em sua fraqueza. Mas como ele está falando, eu estou fraco. E quando eu sou forte. Estar e ser são coisas diferentes. Eu estou vivendo uma fraqueza, mas eu sou forte por causa do poder de Deus que em mim habita. E há algumas coisas interessantes, é que ele vai dizer, né, ele vai orar a Deus. Bom, eu sempre tenho que considerar que tem pessoas que não conhecem, apesar de ser tão clássico o texto. Paulo tinha o que a Bíblia chama de um espinho na carne. Alguma coisa que um mensageiro de Satanás usava para enfraquecê-lo, para atormentá-lo. E aí há várias especulações do que poderia ser. A maioria vai dizer que era uma doença. Outros vão dizer que era uma mulher que perseguia ele, ficava dando em cima dele. Uma mulher ficava perseguindo ele. Ele não trazia esposa. Então ele vivia um celibato. Então as pessoas especulam o que era. E a nós não interessa porque a gente não é tão curioso assim. E então Paulo ele vai orar a Deus. E isso sim é o que nos interessa. E isso sim é o que nos traz curiosidade. Ele vai clamar, orar a Deus 3 vezes para que Deus o livre daquela perseguição, que Deus o livre daquele espinho na sua carne que o enfraquecia. E a resposta do Senhor é: a minha graça basta. É suficiente a minha graça na tua vida, porque o meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa. Se aperfeiçoar é completar-se. Aperfeiçoar é concluir-se. O meu poder se conclui na fraqueza. Use a fraqueza em teu favor. Você só vai vencer quando você entender que você precisa ser fraco para que em você abunde o poder e a força de Deus. Paulo precisava de alguma coisa que não o fizesse se ensoberbecer. Paulo precisava que Deus permitisse que o mensageiro de Satanás o enfraquecesse diariamente, para que Paulo não ficasse soberbo. Amado, às vezes é melhor sofrer, mas manter-se humilde diante de Deus, do que você não ter um problema, mas ficar soberbo. Por exemplo, está desempregado, vai na igreja todos os dias no culto, arruma um emprego. Ah, não posso, estou sem tempo, estou cansado, não dá. Está no sufoco, está na igreja todo dia pedindo a Deus uma bênção. Deus abençoou. Ah, eu vou ir, é que eu esqueci, é que eu tinha um compromisso. Ué, mas quando estava no sufoco não tinha compromisso na hora do culto. Só tem compromisso agora que as coisas se resolveram e melhoraram. Então, às vezes, é melhor que os problemas te mantenham na presença de Deus do que as bênçãos te levarem para longe de Deus. Quem entendeu, diga amém. E Paulo vivia um problema diariamente para que ele mantivesse a sua humildade e a sua dependência da graça de Deus. Então o Senhor está falando para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa, se conclui, se completa na fraqueza do homem. Toda vez que os homens, ou seja, que a pessoa, que o homem, que a mulher sentir o quanto é frágil e o quanto precisa da intervenção de Deus, é aí que Deus age. Amém ou não amém? Na soberba Deus não vai agir. De boa vontade, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque nas minhas fraquezas vai habitar o poder de Cristo. Então eu sinto prazer nas fraquezas, porque eu sei que as minhas fraquezas fazem abundar o poder de Deus. E ele vai continuar dizendo: quando estou fraco, aí então sou forte. Amém, amém, amado. Amado, não importa o que você está vivendo, não importa quais são os problemas da tua vida, não importam quais sejam as aflições da tua vida, se você se mantiver na presença de Deus em humildade,
a graça dele virá sobre a tua vida para que você vença os teus problemas. Deus vai vencer por você. Deus vai vencer as tuas guerras. Amém ou amém? Você não vai precisar ir lá enfrentar sozinho, porque a tua humildade, a tua fraqueza vai fazer Deus guerrear as tuas guerras. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Pode avançar, por favor.